Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vou pedir para projetar o texto da divisa da campanha de missões. Coloca para a gente 2 Coríntios. Peço que toda a igreja nos acompanhe nessa leitura. Hoje nós chegamos ao encerramento da nossa campanha, da campanha oficial, mas é claro que o ano todo a gente vai continuar mobilizando, desenvolvendo ações específicas e te encorajando a participar. Toda a oferta que levantarmos hoje, ela será designada para o montante da campanha, da oferta da nossa igreja, o alvo da nossa igreja, tá bom? Então, se você contribuiu e ainda deseja contribuir, tem um QR Codezinho aí na cadeira à frente, onde você está sentado, na poltrona, você pode contribuir. A oferta que entrar hoje, nós vamos designar para a campanha de missões nacionais, enviar para a Junta de Missões Nacionais, esse lindo projeto que Deus colocou em nosso coração, uma junta missionária mais que centenária, que tem abençoado tremendamente a nação brasileira. O quanto que nós louvamos a Deus por fazermos parte de tudo isso. As crianças podem ir para o culto infantil, Deus abençoe a todas vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, se for possível projetar aqui, ou então projeta o texto normal mesmo. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí eu quero ler com toda a igreja bem bonito. Vamos lá? Só os homens primeiro. Assim que... As damas, assim que... E eis que tudo, e toda a igreja bem bonito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse momento especial para nós aqui. Obrigado porque o Senhor reservou para nós. Obrigado, ó Deus, porque aos domingos, nós temos uma oportunidade tão especial de nos ajuntarmos, de nos reunirmos como o teu povo, o povo que chama pelo nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor acreditou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos incluiu nos teus propósitos santos, plenos, eternos. Obrigado porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos agarrou, nos arrancou do pântano, da fossa, ó Deus, da lama, da sarjeta, e o Senhor nos lavou com o teu sangue precioso. O Senhor nos limpou, nos purificou de toda imundície, de toda iniquidade. Ó Deus, a mancha, a nódoa do pecado foi lavada e foi arrancada, removida pelo sangue de Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, pelo teu infinito amor. Obrigado porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado, ó Deus, porque nós não merecíamos. Nós só merecíamos a punição eterna, a condenação. Mas o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor, ó Deus, entrou em nossa história e mudou completamente o nosso destino. Obrigado porque nós temos morada certa. Obrigado porque o Senhor nos aguarda no céu. Obrigado porque nós somos teus, meu Pai. Obrigado porque pertencemos ao Senhor. Nós não somos apenas criaturas mais, mas somos filhos amados de Deus, e por tudo isso louvamos o Senhor, hoje e sempre, amém. Jesus transforma, essa é a inequívoca convicção do nosso coração, a certeza que queima, que arde, que não nos abandona em nenhum momento. Jesus transforma. Esse texto foi escrito por alguém que entendeu na prática como que Jesus transforma. O apóstolo Paulo, essa carta foi uma das cartas escritas por ele, escreveu mais de 10. Deus o inspirou, Deus o iluminou, Deus o guiou para escrever essa mensagem. E quando ele nos faz entender que Jesus transforma, ele não está falando sobre algo que ele havia lido, sobre apenas algo que ele havia escutado, mas ele está compartilhando sobre algo que aconteceu na sua própria vida. Um homem que detestava crente, que detestava os homens e mulheres de Deus, um homem que os perseguia,
Foi um homem que, por exemplo, ele consentiu e estava presente na morte de Estevão. A Bíblia fala que ele consentiu, estava lá. Provavelmente foi um dos que pegou em pedra para atirar nele. Então chegou um momento que ele estava tão furioso com os crentes, que a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Ele saía de vilarejo em vilarejo, povoado em povoado, cidade em cidade, procurando cristãos para poder aprisioná-los, capturá-los e maltratá-los. Até o momento em que ele tem um encontro com o Senhor. Ele estava no pedestal da sua autossuficiência. Ele achava que era um homem bom por causa dos seus ancestrais. Ele vinha de uma família de judeus. Então ele achava que por aquela razão já estava garantido nas suas muitas bênçãos espirituais. Outra forma dele se envaidecer era por causa do seu grande, imenso conhecimento em relação às Escrituras, em relação às coisas de Deus. Então ele se gabava, por exemplo, de ter estudado na Universidade de Harvard dos seus tempos. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, de tudo um pouco ele entendia. Era um homem de conhecimento enciclopédico, de tudo um pouco ele entendia. Era um homem poliglota, era um homem versado em muitas línguas, em muitas culturas, um conhecimento primoroso, até o momento em que ele encontrou com Jesus e Jesus o derrubou do seu orgulho. Jesus é quem tem poder, irmãos, de nos chacoalhar para nos fazer entender a nossa condição real, para saber quem de fato nós somos. Porque pela nossa própria análise e autoavaliação, a gente passa, e a gente é aprovado com louvor. Mas quando o Senhor vai nos avaliar, a gente percebe que pode ter ali um desajuste. Muitas vezes, a forma como Deus nos avalia não bate com a forma como nós mesmos nos avaliamos. Quando o Senhor escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, então quase nunca estava batendo o que eles achavam de si mesmos com aquilo que Deus achava. Então teve igreja que o Senhor escreveu dizendo assim: como dizes, como você mesmo diz de si mesma, rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho falta, e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, não batia. A igreja se autodefinia como uma igreja rica. Nós somos ricos. Nós estamos ricos e não temos falta de nada. E o Senhor diz, pelo contrário, você não é nada disso. Você é miserável, você é pobre, você está cega e você está nua. O quão importante é, irmãos, que o próprio Deus defina quem nós somos. O próprio Deus nos mostre quem nós somos. Qual é a nossa condição espiritual. O apóstolo Paulo, como Saulo de Tarso, achava que estava arrasando quando perseguia os crentes. Naquela época não eram chamados cristãos até então, eles eram chamados aqueles da seita, o caminho. Mas aí ele ia atrás, ele afugentava, ele oprimia, ele prendia, ele machucava, encarcerava, fazia horrores, achando que estava fazendo uma grande vantagem. Até o dia em que Deus o encontra na reta. Estava no caminho de Damasco, o Senhor o encontra, o Senhor o peita, o Senhor o enfrenta. Aquele facho de luz, ele tomba. Naquele momento o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele retruca, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas na cabeça dele, ele não estava perseguindo a Jesus. Ele estava perseguindo um monte de desmiolado, de destrambelhado, que se dizia participante do grupo O Caminho, os cristãos. O próprio Senhor toma as nossas dores. E o próprio Senhor nos encontra para mostrar quem nós somos de verdade. Quanta gente, meus irmãos, que teve encontro com Jesus e descobriu que não era nada. O apóstolo Paulo foi este homem. O homem que Deus usou para escrever o texto da nossa divisa, da nossa campanha desse ano, foi um homem que caiu do cavalo. Como se diz, foi um homem que caiu no discernimento, a ficha caiu, o orgulho foi embora e ele entendeu quem realmente era. Então ele poderia se vangloriar de um monte de coisa, mas quando o Senhor começa a tratar o seu coração, ele passa a dizer assim, o que antes eu considerava como glória, agora eu estou considerando como refúgio. Aquilo que eu considerava os troféus da minha vida, aqueles diplomas que eu poderia forrar a parede, as insígnias, as condecorações, eu descobri que aquilo não tem valor de nada, no momento em que eu descobri a Jesus Cristo, que tem um valor infinitamente maior. Então
Então, quando Jesus ele entra e chega em nossa vida, ele ressignifica tudo. Ele nos mostra quem Deus é, a majestade, a santidade, a grandeza, a glória de Deus. Mas também mostra quem nós somos, mostra a nossa vileza, a nossa maldade, o quão deplorável é a nossa situação, a podridão em que nós nos encontrávamos. Nos encontrávamos no meio do lodo, da lama, do pântano do pecado, dentro da fossa. Pode imaginar assim, imaginar que era infinitamente pior do que isso. E o Senhor nos alcançou, nos encontrou como estávamos e teve a incrível capacidade de nos amar. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós simplesmente correspondemos ao amor do Senhor. Nós simplesmente vimos a ação do Senhor vindo em nossa direção, o nosso coração queimou. O coração de gelo começou a ser derretido pela aproximação do Deus que é fogo consumidor. Irmãos, quanta gente teve a experiência de ser transformado pelo Senhor. Talvez você pode pensar, pastor, mas o apóstolo Paulo nem teve aquele testemunho tão pesado que a gente gosta de ouvir, o cara dizendo que era um bruxo, que matou 200 e não sei mais o que, fez uma chacina, uma atrocidade. O coração, irmãos, de quem é um incrédulo, ele está no mesmo nível para Deus daquele que cometeu um monte de atrocidade. Qualquer coração que não consegue se render a Jesus Cristo e glorificar a Deus é um coração que precisa da graça do Senhor. Precisa do perdão de Deus, porque igualmente estará condenado ao inferno e à perdição. O Senhor vem para mudar a nossa história, Ele vem para mudar as nossas vidas, Ele vem para fazer novas todas as coisas. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai descobrir que a palavra evangelho significa novidade. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando as boas novas, as novidades. Então, o desejo do Senhor é que o evangelho entre em tua vida para trazer novidade, porque você com certeza está cansado dessa vida rotineira e corriqueira de angústias, de sofrimentos, de aflições, de desesperança, de incredulidade. Quanta expectativa no Brasil inteiro hoje pelo resultado das eleições. E eu acredito que eu falei, se não foi na abertura da campanha, foi em uma das várias mensagens que eu prego durante a semana, que foi a experiência do pastor Bill Hybels, lá no aeroporto nos Estados Unidos, o autor do livro Liderança Corajosa, e estava no aeroporto, e ali ele ouviu um barulho, pá! Um barulho assim, alto, e quando ele olhou, o rapaz estava com, um adolescente estava com o rosto ensanguentado, o maxilar tinha sido deslocado, saiu do lugar, por um soco que o colega havia dado. E ele baixou o jornal, estava lendo, sentado ali, olhou para aquilo e o coração ficou apertado, pensando assim, meu Deus do céu, se um menino nesta idade, um adolescente, é capaz de fazer isso, qual vai ser o futuro desse rapaz? Do que ele será capaz quando for um homem formado? A que ponto de maldade ele pode chegar? E aí ele segue o livro falando que, naquela época, fazia parte do conselho dos pastores que iam periodicamente à Casa Branca. E eles eram conselheiros, ele e um grupo restrito de poucos pastores, menos de 10, conselheiro do presidente dos Estados Unidos. E estavam ali no salão oval, e naquele momento veio para ele aquele insight, aquela luz, aquele discernimento, e ele pensou assim, meu Deus, eu estou aqui diante de um homem, que todos dizem que é o homem mais poderoso do mundo, do planeta Terra, o presidente dos Estados Unidos. Mas o que eu estou vendo aqui é que não é nada disso. O que eu estou vendo não é o quão poderoso ele é, mas o quão limitado ele é, porque ele não tem condições de dar resposta para coisas simples. Por exemplo, aí ele assimilou, conectou uma coisa com a outra. Ele não tem poder para entrar no coração deste adolescente, que acabou de quebrar a cara do colega. Ele não tem esse poder, mas Jesus tem esse poder. Jesus, irmãos, pode entrar na sala mais secreta de qualquer coração. Quantas vezes a gente conversa com esposas, com maridos, com filhos, com pais, angustiados pela situação de um filho, pela situação de um cônjuge, pela situação de alguém muito querido, e pensando assim, pastor, conversa para ver se resolve alguma coisa. E aí me vem esse pensamento mesmo, meu Deus, mas eu sou tão limitado. A gente maneja uma palavra que é poderosíssima, mas eu não tenho condições de entrar
dentro do coração das pessoas. Mas o Senhor tem esse poder. Pai, eles vieram a mim não é porque eu sou poderoso, mas é porque eu conheço ao Senhor. Pai, manifesta o teu poder. Ouve a oração deste pai, ouve a oração desta mãe, ouve a oração deste marido, desta esposa, deste avô, desta avó. Ouve esta oração, meu Deus, deste amigo que clama pela vida de alguém tão querido. Ouve, Senhor, e atende a oração. Um outro pastor de uma igreja gigante nos Estados Unidos, pastor Rick Warren, ele fala sobre isso. As pessoas podem se esquivar do nosso amor. Elas podem, por exemplo, rejeitar o nosso abraço. Elas podem rejeitar 1000 coisas que fazemos a elas, mas elas não têm poder contra as nossas orações. As orações são indefensáveis. Nós temos condições de orar e as pessoas não têm defesa contra as orações que nós fazemos. Se nós clamarmos ao Senhor Jesus por uma vida, o Senhor Jesus tem poder para ouvir a nossa oração. Se dissermos, Senhor, entra naquele coração, entra no coração do meu pai, entra no coração do meu filho, entra no coração deste marido, meu Deus, entra no coração dessa pessoa que eu tanto amo, que eu estou vendo se acabando. Senhor, entra, porque tu tens poder. Jesus tem poder. E Ele é poderoso, como diz a palavra, para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém, igreja? Ainda bem que vocês estão aqui, que eu achei que todo mundo tinha ido embora já. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Então você pode pensar, esse casamento aqui não tem jeito, este filho é irrecuperável, esse marido aqui é pau torto, isso aqui não recupera nunca mais, está desenganado, eu desisto. Não faça isso em nome de Jesus. Não desista, não desista, porque Jesus transforma. Jesus tem poder e Ele pode operar milagres de salvação e transformação dentro de sua casa. Ele pode fazer coisas inimagináveis. Eu e você podemos ser surpreendidos pela graça do Senhor. A graça do Senhor é o favor imerecido. Não é porque eu mereço, não é porque eu orei demais, não é porque eu fiz uma campanha gorda para isso, mas é porque o Senhor me alcançou com a sua graça. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista da salvação dos teus amigos. Deus tem poder para fazer coisa que eu e você nem imaginamos. Nós simplesmente precisamos confiar no Senhor. Nunca se esqueça disso. Ore, clame ao Senhor. Passando por um vale difícil, sombrio, clame ao Senhor. Orações feitas na terra são ouvidas instantaneamente no céu. Ore, clame, confie no Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Você já deve ter ouvido testemunho de gente que hostilizava a fé, de gente que rejeitava a fé, de gente que não queria nem saber, nem ter papo com o evangelho. Isso é um povo desvairado, é um povo desmiolado. Um povo alucinado, lunático. Não tem nada a ver isso aqui. De repente você se torna um deles, porque o Senhor te abraça com o seu amor. De repente você era como o apóstolo Paulo, você rejeitava, tinha aquela repugnância, mas aí o Senhor Jesus te encara. E quando Ele te encara, Ele mostra quem Ele é e quem você é. E quando você está defrontado com o Senhor, você se estremece, porque a presença do Senhor, irmãos, não deixa ninguém igual. Somente o Senhor, tendo um encontro com você, você vai entender tudo que nós estamos falando. E ninguém tem um encontro com Jesus e fica do mesmo jeito. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós somos transformados pelo Senhor. E aí, irmãos, Deus muda a nossa história. Deus muda o curso da nossa vida. Deus, Ele dá uma guinada absurda em nossa vida e nos coloca para outra direção, porque Ele é Deus. Confie no Senhor, confie na ação do Senhor. Por mais que a gente chegue aqui e apresente todos esses fatos, esses argumentos, nós não temos o poder de chegar às áreas mais profundas do seu coração. Somente o Senhor pode fazer isso. Nós fazemos aquilo que está no campo e na esfera humana, mas entregamos todo o resultado nas mãos do Senhor. Nós confiamos que Deus vai alcançar a tua alma. Você não veio aqui por acaso, você não ouve essa transmissão por acaso, mas porque há um propósito eterno do Senhor para a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus mobilizou tudo isso aqui, que você nem imagina a complexidade que é fazer tudo isso aqui funcionar. Deus mobilizou tudo isso e levantou essa igreja há mais de 76 anos como um farol nessa cidade, para que você não ficasse sem esperança. Foi para que você pudesse chegar aqui e ouvir a pregação do Evangelho. Essa igreja, irmãos, tem sido palco ao longo da história de muita salvação. Essa igreja tem sido palco da transformação de vidas. Gente que teve a sua vida
e a sua eternidade completamente ressignificadas, porque Jesus entrou na história dessas pessoas. Jesus mudou todas as coisas. Gente que já era para estar debaixo de 7 palmos de terra, já era para estar enterrado, era para ter outra vida, mas Jesus entrou, transformou e ressignificou a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Ele pode fazer também conosco. Ele pode pegar, na mensagem de abertura, falamos sobre o gadareno, que era aquele homem que a vida estava toda, como diz o paraense, escangalhada, toda desmantelada, fora do prumo, fora do eixo. Era como se fosse um mendigo e ainda um depósito de demônios, zanzando para todo canto. Estava ali zanzando pelo cemitério, as pessoas tinham pavor dele, ele se automutilava. Quando tentavam prendê-lo, ele quebrava as correntes como se fosse isopor. Todo mundo tinha um pânico, tinha pavor. Jesus entrou na sua vida e o transformou. Aí, por outro lado, você tem o apóstolo Paulo, um homem poliglota, um homem de conhecimento enciclopédico, um homem de um valor cultural absurdo de alto, um homem fino. Os seus ancestrais eram muito nobres. Era um homem que fazia parte da cúpula social, como o Sinédrio. Era um homem de prestígio e de valor, mas que o coração também estava vazio. E aí você vai para o Novo Testamento e você vê Jesus encontrando homens simples, homens iletrados, mas homens de porte social elevado. Um trabalhava na Receita Federal da sua época, o outro era um médico, o outro era um simples pescador, o outro era um homem comerciante. Pessoas simples, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para quem está no topo da elite social e para quem é um simples desconhecido. Mas diante de Deus todos estão nivelados e têm o mesmo valor, porque o Evangelho é para alcançar e transformar a vida de todos nós. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você saiba que há um plano de Deus para a tua vida. Que o Senhor quer mudar a tua vida e a tua história. O Senhor quer trazer esperança para o teu coração. O Senhor deseja salvar você e a tua família. O Senhor deseja mudar o curso da história de vocês. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Vocês me buscarão e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu serei achado por vocês, e eu farei mudar a vossa sorte. Deus não está brincando de se esconder conosco. Deus não está brincando disso. Não está. Ele está aí. E Ele deseja que você o encontre, porque Ele já moveu-se, Ele se abalou do céu para chegar até aqui, para que tenha um encontro pessoal com você e com a tua vida. E a promessa do Senhor para nós é incrível. Você vai me buscar e você vai me encontrar, quando você me buscar de todo o coração. E eu serei achado por você. E quando você se encontrar com o Senhor, a promessa dele é essa: eu vou mudar a tua sorte. Nós podemos chamar sorte, nós podemos chamar destino, nós podemos chamar sina, não importa. O Senhor está dizendo: eu mudo tua sorte, eu mudo teu destino, eu mudo a tua sina, porque eu tenho poder para fazer novas todas as coisas. Se alguém estiver em Cristo, será uma nova criatura. As coisas velhas Ele vai jogar para trás e vai fazer passar. E todas as coisas Ele fará coisas novas, porque Ele é Deus. Deus é o que tem poder para apagar o nosso passado. Deus é aquele que tem poder para perdoar. Você pode até se lembrar, mas o teu passado será perdoado pelo nosso Deus. Por que Deus tem que apagar aquilo ali? Porque Deus não tem relação com o pecado. Em Abacuque, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver nada relacionado a pecado. E é tão puro de ouvidos que não pode ouvir nada relacionado a pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Ele toma a providência exatamente para que tenhamos condições de nos aproximarmos do Senhor. Quando o Senhor libera o seu perdão sobre nós, você pode até carregar cicatrizes em sua alma, na sua vida, mas o Senhor cura todas elas. A cicatriz você olha e diz assim: um dia isso aqui foi uma ferida aberta, mas Jesus curou. Não sangra e não dói mais, porque Jesus curou. Você pode ter tido a vida pregressa, a vida anterior, mais terrível, mas se o Senhor te perdoar, por causa do teu arrependimento, você será perdoado por Deus, e o teu passado será apagado diante do Senhor, e o Senhor vai te habilitar para você começar uma nova vida na presença dEle, amém? Esta é a mensagem do Senhor, meus irmãos, para nós e para o nosso coração nessa noite. Eu quero orar com você, nesse momento.
Baixa a tua cabeça agora. Fecha os teus olhos para nós orarmos, falarmos com Deus. Colocarmos diante do Senhor tudo isso que Deus falou ao nosso coração. Há muito de Deus para nós. Quando você que não teve encontro ainda com Jesus, quando você tiver encontro pessoal com Jesus Cristo, você vai ver que é a coisa mais incrível. Porque você vai perceber que é como se você estivesse em um ambiente como esse, e aí houvesse uma porta fechada para acesso a um lugar que você não conhecia. Aí, de repente, você entra por aquela porta que estava fechada, que você não conhecia o que estava do lado de lá. E é o momento em que você passa pela porta que é Jesus. E você passa a ter acesso a essa vida espiritual que o Senhor tem para você. Você pode ter certeza que o teu sentimento vai ser assim: meu Deus, por que eu demorei tanto? Meu Deus, por que eu aqui o tempo inteiro tendo essa possibilidade de passar por essa porta eu não passei? Por que eu fiz isso? Oh, meu Deus, muito obrigado, porque hoje os meus olhos se abrem. O apóstolo Paulo estava como que com escamas nos olhos, mas o Senhor fez as escamas caírem. O Senhor lhe mostrou como as coisas realmente eram, e é o que Deus pode fazer para você. Você pode falar com Jesus agora, com o Senhor, e dizer: Pai, eu sou teu filho, e eu quero, ó Deus, conhecer mais e mais do Senhor. Eu não estou aqui por acaso. O Senhor tem um plano para a minha vida. Eu quero me arrepender dos meus pecados. E eu quero, Pai, descobrir essa nova vida na Tua presença. Porque a Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Pai, eu estou precisando viver essa novidade. Eu estou precisando viver essa coisa linda e sublime que o pastor está falando, que o Senhor pode oportunizar que eu viva. Senhor, é para a minha vida isso. Eu recebo em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque temos a grande oportunidade de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus que fala, e somente a voz do Senhor merece ser ouvida. Obrigado, meu Deus, porque Tu estás aqui. E obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra chega e alcança o nosso coração. Ó Deus, o quanto que nós Te louvamos por isso, pelo Teu infinito amor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor escolheu nos amar. Nós não merecíamos de jeito nenhum, mas o Senhor escolheu nos amar. Apesar das feridas que carregávamos, apesar do grande fardo de pecado, apesar, ó Deus, de estarmos no lodo, na lama, no chiqueiro do pecado, na fossa do pecado, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos tomou nos Teus braços, o Senhor nos lavou com Teu sangue. Toda aquela mancha que a gente achava que nunca poderia ser removida, o Senhor removeu. Obrigado, ó Deus, porque ainda que os pecados fossem mais vermelhos que escarlate, o Senhor os tornou mais brancos do que a neve. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que ninguém jamais poderia ter feito por nós. E o quanto que nós Te amamos e louvamos ao Senhor por tudo isso. Pai, cumpre o Teu propósito nessa noite. Estende Tua salvação para os corações que estão aqui, para aqueles que acompanham essa mensagem, ó Deus, pela transmissão e que verão a gravação depois. Alcança a todos com a graça do Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor reservou para nós. Nós louvamos o santo nome do Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alguém nessa noite que ainda não fez isso, mas hoje deseja entregar